90% dos conflitos entre pais e filhos poderiam ser evitados com uma comunicação mais eficaz. O uso excessivo de tecnologia por pais pode causar ansiedade e hiperatividade em crianças. A neurociência prova, 70% da comunicação não é verbal. Vem aqui hoje descobrir como é que a gente consegue encontrar novos caminhos, como nós podemos equilibrar a conexão digital e emocional e também como tudo isso impacta a relação entre você, na sua casa, com seus filhos. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços entre pais e filhos, uma conversa de cada vez. Estou aqui com eles. Gente, eu tô com um cara aqui, hein? Esse cara aqui foi difícil, hein? Você foi difícil. A gente perseguiu, viu? Eu imagino. Você imagina? Peço desculpas aqui publicamente. Estamos aqui com ele, que é especialista em neurocomunicação, fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e palestrante William Borghetti. Aê! Vai fazer um... Diretamente de Mauá, bicho. Obrigado. Mauá, ABC, ABCDM. M também, né? É o grande ABC, né? O grande ABC. Que a gente passa esse pano porque não tem o M no ABC. Então a gente dá uma puladinha. Um grande ABC. Grande ABC. Estamos aqui com ela, mãe de 3 meninos, diretora da escola Colegare, especialista em educação positiva, promove na escola um ensino respeitoso e inclusivo, Marina Valverde. Faz tempo. Faz tempo que você não vem, né, Marina? É verdade, olha só. Quarto já? Terceiro ou quarto episódio aqui já, né? Quarto, uau. E que fez a minha indicação, obrigado publicamente. Inclusive, a indicação do William. É verdade, stalkeou a Marina que ficava, Rodrigo, você tem que chamar ele, Eu chamei ele e falou, vamos ver a minha agenda, eu tenho muitas palestras no mundo, nesse mundo afora, né? Loucura, cara. Não, mas é muito legal, porque o tema que você fala é um tema que acho que a galera tá... E você sabe que 2025, para trabalhar com adolescente, tá um ano especial, porque abriu o ano com a coisa do celular nas escolas. Ah, é verdade. A imprensa chama e fica lá, e palestra, treina, lá. Depois começaram os desafios. Também. Não, antes foram os desafios, negócio lá do desodorante, os desafios do TikTok, não sei o quê, que ferveu. Aí depois a série, cara, a série explodiu, assim. A série Adolescência é da história da Netflix, todas as séries existentes na história é a maior. Não, cada 10 pessoas que eu falo, acho que 8 viram e as outras 2 não viram, mas sabem alguma história. Coisa. Exatamente. Não, e é só a pontinha do iceberg, essa série nem mostra ainda todo... Nós fizemos uma live, inclusive, eu e a Marina, falando sobre a série, Adolescência, e falamos como que a escola, ela pode ser uma engrenagem nesse processo. Mas antes de a gente falar da escola, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Já que você já trouxe a questão das questões digitais e tudo mais, quais são os principais desafios que os pais estão enfrentando hoje nessa era digital? Porque a gente ouve pais falando, poxa, como que eu vou fazer com que meu filho não tenha acesso, sendo que todos os amigos dele têm acesso? Esse é um exemplo. E o outro exemplo nós estivemos aqui com a Sheili Calef. Maravilhosa. E ela falou um negócio super impactante para nós. Inclusive, estávamos eu e a Marina. A Marina estava no backstage na época, né? Ela falou, se o seu filho não estiver preparado para falar, ou melhor, você não estiver preparado para falar sobre 4 temas com seus filhos, você não tem que dar o celular. Que é abuso sexual infantil, automutilação, suicídio e bullying, cyberbullying. Se você não estiver preparado para falar desses 4 temas, cara, não dá o celular. Você não está preparado para falar o que está rolando na internet. E como que vocês dois, que têm aí uma conexão direta com essa questão da adolescência, estão vendo esse movimento e esses desafios que os pais estão enfrentando? Deixar o especialista. Muito obrigado. Cara, eu tenho uma teoria na minha vida, assim como um todo, nas minhas tomadas de decisão, desde pagar os boletos da vida até profissionalmente, que é assim... A gente tem que deixar a vida fluir como ela é, assim. Porque às vezes a gente fica prendendo as coisas, né? Do tipo assim, mas agora o político tal ganhou, o que vai ser? Cara, o político tal ganhou e vamos seguir do jeito que tá. E a partir disso, o que eu faço, né? Então, o que eu sempre falo para qualquer pessoa que se relacione com adolescentes, então, pais, professores, escola, sociedade, etc., é assim... Não adianta brigar contra a internet e tecnologia. Eu concordo. É uma briga perdida, né? Tipo assim, eu não gosto da chuva. Não, vai chover e acabou. E você pode brigar, bater a cabeça na parede que não vai acontecer nada.
A tecnologia tá aí. Lembra quando o taxista brigava com o Uber? Brigou e tá aí o Uber, cara. E assim, o Uber já tá ficando obsoleto. E agora tem moto. E aí tem a moto, e daqui a pouco é o carro autônomo, não vai mais ter o motorista. Verdade. E não dá para brigar. E contra. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, precisa conhecer, como a Sheili maravilhosamente fala, sou mega fã da Sheili. A informação protege, né? Exatamente. Então, assim, se você sabe prever o que está acontecendo, eu vou dar algumas recomendações durante o podcast aqui, eu peço que você anote, porque assim, eu prometo no podcast, depois eu esqueço de avisar Eu vou anotar e tudo. passo de mentiroso, falou, pô, o cara prometeu. Tem uma delegada, a doutora Liz, que ela criou um núcleo chamado NOAD, um núcleo dentro da Polícia Civil, Núcleo de Observação de alguma coisa digital. Agora eu não vou lembrar o A. Que é o seguinte, ela só faz investigação sobre crimes digitais. Cara, assim, ela tá lá no grupo do Discord quando a galera tá se mutilando ao vivo e esses negócios pesados. Fui lá conhecer, ela me mostrou uns vídeos que eu nunca vi nada pior na minha existência, na minha vida. Só que existe um padrão de comportamento. Se a gente pega no começo, é igual pegar uma doença grave. Cara, você está com uma doença grave, está no começo, vai ser medicado, a chance de 90 e tantos %. Pegou no final, é o paliativo, né? Do tipo, ó, não tem mais o que fazer, vamos garantir uma morte digna. Então, depende de onde a gente pega, a gente consegue fazer mais. Se eu pego isso no começo, a chance é maior. Como que eu pego no começo se eu não entendo? Eu chego em plateia de 500 pais e pergunto, quem é que sabe o que é o Discord? 2 levanta a mão. Passei por isso. Entende? Então assim, meu filho tá no Instagram. Mano, você acha mesmo que o teu filho vai postar um negócio que você tá seguindo ele? Lógico que não. A rede social morre quando a nossa mãe entra. Sabe o que eu tinha ouvido? Quando a gente tava no Orkut, a mãe começou a mandar aquelas coisas brilhantes. Bom dia! Fomos pro Facebook, a gente foi pro Instagram. Então o Instagram, ele já é obsoleto. Sim. A gente usa, né, velho, acabou. O jovem, ele tipo tá no Instagram assim de passagem, alguma coisa muito específica. Então o que eu vejo o tal elefante tá na nossa sala e a gente só tem um jeito, saber, conhecer, conversar com o adolescente, né? Porque essas questões do Discord, por exemplo, por que uma menina se sujeita a fazer aquilo, se cortar? Cara, eu assisti os vídeos. E eu falei pra doutora, tá bom já. Eu não quero mais, obrigada. Já entendi. Nossa, ela falou, não, mas tem mais um, peraí. Cara, eu nunca vi nada pior na vida. A menina enfiava uma faca na vagina. Nossa. Cortou bico do peito. Eu sei que é muito pesado falar disso aqui, não sei se é o propósito, mas... a gente precisa falar, né? A gente tem que desmistificar e falar assim, cara, tá acontecendo isso agora. Na sua casa. Agora tá acontecendo. E ela falou, por que uma menina se dispõe a fazer isso? Porque um cara lá, um golpista, um abusador, pediu um nude dela. Tem menina e agora ela é chantageada. de 8 anos. A gente pensa no adolescente de 15, com espinha na cara. Tem menina de 8 anos fazendo isso. Meu Deus. E o cara falou assim pra ela, se você não fizer isso, eu vou mandar pra sua mãe. Ela prefere introduzir uma faca cortante na vagina do que contar pra mãe. Nossa. Aí que é o ponto, né? Aí que é o ponto. Então, se eu tenho isso no começo, mãe, seguinte, vacilei, mandei um nude e deu ruim. Deu ruim. Você consegue fazer esse trabalho. Agora, sem conhecimento, sem saber o que é o Discord, por exemplo, impossível. Eu não sei se o que está rolando também nas redes sociais, esse negócio de comparação. Você já falou agora que tem a questão do perigo. E tem a questão das comparações também, né? De um corpo perfeito, até inclusive no evento que eu fui agora, no seminário de mães. Fui 2 eventos seguidos e eu vi 2 palestras da Sheili seguidas e ela colocou o vídeo no final com uma propaganda da Dove. Eu vou deixar o link aqui também para você que está em casa aí assistir, que ela fala sobre o que uma rede social pode fazer com uma criança que está ali na sua potência máxima, está totalmente alegre, feliz e de repente ela ganha o celular e mostra exatamente... Você já viu essa propaganda? Não vi. Que acho que é da Dove, né? Se eu não me engano, que foi acho aquela no seminário de mães que a gente estava lá, né? Eu junto. acho que é Dove. E aí eles mostram como é que ela se transformou numa menina que fazia bulimia, né? Tinha uma compulsão alimentar. E como que ela chegou nesse estágio? E foi por uma questão de comparação, foi uma questão de conviver com algo que para ela era o perfeito, ela queria alcançar esse algo
e ela foi cada vez mais querendo acompanhar esses movimentos. Vocês acham que isso é algo também que está destruindo os lares aí? Eu acho que a gente fala muito sobre os perigos digitais e tudo mais, mas o que mais mata, o que mais é a falta de conexão com a família. É muito mais, os perigos digitais estão aí, mas é o que você falou, só acontece porque tem uma desconexão aqui. E a criança se conectou a outra coisa, e você não viu, e você não estava lá, e ela não tem você como alguém para recorrer numa situação de emergência. Eu tenho 3 filhos, para quem ainda não assistiu os outros 3 episódios. Um de 18, um de 11 e um de 4. Os 3 meninos. E a minha maior preocupação... laboratório de neurociência, exatamente, na casa. Né? E a minha maior preocupação em ter 3 meninos é justamente o que eles vão fazer. Porque a gente sabe que a figura masculina hoje na sociedade tem um poder. E o feminino é o que sofre, né? Então, como você vai tratar o feminino de maneira geral? Porque a menina que se sujeita a isso, ao invés de falar para a mãe, ela está tentando provar o seu valor para um homem, né? Então, a gente tem esse lado também do ódio ao feminino e tudo mais. Então, a minha maior preocupação nos meus meninos lá de casa é justamente isso. A própria série Adolescência. Exatamente. Isso, o que né, eu acho Jamie, que né? nem todos os pais notaram, né? Esse ponto que a série traz, por isso que eu brinquei que é a pontinha do iceberg ali, né? Tem muita coisa profunda, mas a minha preocupação com os meninos era essa, porque as meninas a gente sempre pensa em proteger, mas a gente não pensa em proteger, em que os meninos protejam, né, o feminino na sociedade. Então, para mim, é essa falta de conexão que é o ponto, não é a internet, porque isso está aí. Não adianta a gente brigar né? Na história da humanidade, sempre teve uma tecnologia da época que cooptou os jovens, que todo mundo queria ser, mas precisava ter a conexão. E tem um ponto muito legal nisso que a Marina está falando, que na cena final, a hora que tá acabando... Acho que todo mundo já assistiu, né? Já dá pra dar spoiler, né? Se não assistiu, assista. Faltando 10 minutos para acabar a série... Tem aquele momento que eles estão voltando da loja, a hora que o cara joga tinta lá, que ele tá falando com o pai no Viva Voz. E ele tá bem animado e tal. E é uma cena que eu sempre comento com o pessoal, ninguém comentou dessa cena, né? E ele tá conversando com o pai, ele tá animado, ele tá preso, mas ele tá, não, eu fiz aqui, eu joguei bola, eu fiz isso aqui e tal. E aí a mãe e a irmã estão ouvindo, e quando elas falam, oi filho, tô te ouvindo aqui, ele tipo muda o comportamento. Do tipo assim, não é pra minha mãe ouvir. E aí ele fica meio arredio. Fica arredio, né? E quem que tá ensinando ele? Aí você vê que o pai trata as mulheres da casa com desdém. Sim. Quando eles estão indo pra loja, a menina fala, eu vou ficar aqui sozinha. Não, você não pode ficar sozinha. O menino ficava, que é mais novo que ela, inclusive, né? Então, essa ideia de conversar com os meninos, eu falo muito, eu gosto muito de trabalhar quebra de padrão. Eu falo que um cérebro, para ele prestar atenção, inclusive tem uma área, que é o córtex cingulado anterior, é uma área que, dentre tantas coisas que ele faz, ele trabalha com essa quebra do padrão. E quebra de padrão traz atenção. A gente está aqui conversando dentro do estúdio, a gente espera que tenha silêncio e seja um lugar aqui. Se alguém abre a porta e começa a falar com a gente, automaticamente a nossa atenção vai para lá. Aí quebra. Quando você está na sala de aula, alguém abre a porta, alguém derruba uma coisa, por quê? É quebra de padrão. Eu chego na sala de aula com um adolescente, eu falo assim, eu sou a favor de bullying. Aí todo mundo caras, tipo, caramba, quebrou padrão, quebrou cadeira, quebrou professor. Todo mundo fica olhando para mim. Como assim o professor vai falar? Eu falo, eu sou. Sabe com quem você vai cometer bullying? Com alguém maior que você, alguém que possa se proteger, alguém que seja mais forte. Aí você é zoeirão. Porque para fazer zoeira também tem que ter honra, tem que ter tática. Agora, quando você zoa alguém que não pode se defender, chama covardia. Uau. Né? Quebra de padrão. É outro nome. Então eu falo assim, então não cometam covardia. Bullying é um nome bonito, tá na moda e tal, mas a gente vai falar de covardia. E aí com os meninos, sempre a ideia é, cara, não seja um boçal, um idiota, um cretino de subjugar porque é mulher. Eu até brinco com eles, eu falo assim, a minha geração, os homens da minha geração para trás, eles tiveram uma vantagem. A gente não tinha competição contra a mulher. É verdade. Porque não por falta de capacidade, a gente não deixou. Mulher tal. Falei, vocês estão lascados, a mulherada vai jantar vocês na ideia, porque é uma outra cabeça, é uma outra coisa. Um outro momento, né? Então eu digo assim,
se você forçar uma menina, se você desrespeitar uma menina, se você tiver um preconceito, uma coisa, você está sendo covarde. É outro nome que se dá isso, né? Às vezes a palavra é forte, o jeito de falar, mas assim... Gera uma puta reflexão. Jovens, sou contra as drogas. Cara, isso não funciona, nunca funcionou na história do mundo, de nada. Então, às vezes você tem que pegar mais no fígado ali, do moleque assustar e falar, caramba, mano, que coisa louca. Então, sabe quando você vai ser embaçado, você vai ser respeitado? Quando você respeitar todas as meninas e mesmo assim você vai ter o respeito dos outros caras. Quando começar a zoeira com a menina na roda entre moleques e você se posicionar e falar assim, isso não tá certo de fazer. Aí você é brabo. Enquanto você estiver fazendo zoeirinha, você é mais um moleque que não aprendeu nada. E como é que é a reação deles quando você traz esse cara? Porque assim, pra mim aqui eu falei, uau, eu queria ter ouvido isso talvez quando eu fosse adolescente. Primeiro é a surpresa. Muita surpresa. Porque o cérebro fica tentando, peraí, processar. Eu não tenho esse repertório. Porque fica, cara, assim, é lenga-lenga. Sim. Lenga-lenga. É igual o cara fala assim, vamos tomar cuidado, o racismo é feio, e o preconceito. Fala, cara, se você cometer um racismo, você é um palhaço, velho. Você é um idiota e você tem que tomar uma rasgada na lei para você aprender que isso não se faz. E aí vocês têm de racismo, misoginia, xenofobia, qualquer coisa dessa. A questão quando você trata desses assuntos... Dependendo de onde você está posicionado, você é mais contra ou mais a favor. É verdade. E isso tem que ser incondicional. Vocês devem lembrar esses tempos aí que o técnico do Palmeiras falou alguma coisa de brasileiro, né? E aí a galera começou a falar, o cara é português e tal. Como se ser europeu desse uma carta branca de você poder xingar o cara e cometer xenofobia. Ou você é contra a xenofobia, ou você passa pano para a xenofobia. Independente do país que você está falando. Então, assim, quando você fala isso para os adolescentes, eles primeiro assustam. Sim. Eles não sabem muito como lidar. É porque eles estão ainda numa transformação emocional ali, numa construção, né? E num costume assim, vamos respeitar as mulheres, é importante e tal. Você respeita? Você fica encaminhando nude da menina que vazou? É verdade. Você é um palhaço se você faz isso. Aí eles assustam. E depois eles começam a entender o que está acontecendo e aí acontece a mágica. A mágica acontece quando? A coisa que um adolescente mais respeita na vida dele é o ambiente social que ele vive. Mike é mãe, Mike é o professor, Mike tudo. Se for para passar vergonha na frente dos amigos, ele não faz. Então, qual que é o nosso papel? Criar um ambiente onde cometer bullying contra alguém mais fraco seja papel de besta. Passar vergonha. Porque todo mundo vai rir dele. Ele fala, vou rir daquele menininho ali que não se... O cara fala, sério? Você tá fazendo isso? Agora, você quer ser da hora? Você é do primeiro ano? Zoa alguém do terceiro, marque você é o cara mais bravo. Aí todo mundo vai falar, aí, ó, esse é bom. Cara, nunca tinha e eu falo assim, cara, a zoeira, a brincadeira, tudo isso é sadio. Porque às vezes a gente confunde a brincadeira, a zoeira com a nossa geração. Provavelmente quando vocês postam alguma coisa na rede social, fala assim, no meu tempo tinha bullying. E a gente chamava o outro de cabeção. Se o cara é teu amigo, você chama ele de cabeção, ele te chama de narigão e você acha legal, maravilha, isso não é bullying. Bullying é uma coisa orquestrada, violenta e tal. E assim, ó, o valentão, o machão dos anos 90 não aguenta 5 minutos de bullying hoje. É verdade. Porque antes o bullying era das 7 ao meio-dia de segunda a sexta. Agora é 24 horas, 7 dias por semana. Pode mudar pra Marte, mano. Que o cara te acha. É um inferno o bullying hoje. Né? É verdade. Então eu vejo que assim, se a gente não pegar isso com seriedade e chegar no grupo de adolescente e falar assim, escuta, eu vou... Essa é a minha pergunta, sempre eu faço. Eu sei dar aula pra criança e sei dar aula pra vocês. Vocês querem como a aula? Vocês querem que eu fale que a mamãe e o papai namoram e tem sementinha? Ou vocês não sabem como é que faz neném aqui? Ou vocês não sabem que fumar maconha arregaça com a tua cabeça? Eu vou ter que ficar fazendo gracinha ou a gente vai conversar? Não, professor, para mandar. Então tá bom. Então segura a pedrada. E aí o adolescente te respeita. Você ganha respeito. Porque senão você fica assim, não fuma droga. Sabe que a nossa avó falava, não fuma droga? Falou, mano. É porque a gente falava muita coisa, a gente só repetia, né? O que falavam pra gente era uma repetição, mas agora você faz uma forma de... Eu adorei que você falou aqui, quebra de padrão, né? Você dá uma quebrada na cabeça ali, você usa a neurociência, né? Pra alcançar esse caminho.
E o falar de igual, né? É isso. Também, né? Não tô falando com uma criança, tô falando com uma... Cara, vamos falar sério aqui, né? Eu falo, essa outra frase que eu gosto de falar pra eles. Eu falo assim, dificilmente na sua vida você vai encontrar uma pessoa que te respeita mais que eu. Eu te respeito tanto a ponto de não ficar duvidando da tua capacidade intelectual. De falar assim, a droguinha. Falar, vocês acham, da hora, vocês saem no final de semana e bebem. Você sabe o que álcool faz na cabeça de vocês? Vocês sabiam que álcool é a maior porta de entrada para droga pesada e não é maconha? Caramba. Porque tem essa história, fuma maconha e depois fuma cocaína. Eu falo, quem conhece um maconheiro sabe que não é assim. É verdade. Maconheiro gosta de fumar maconha. O que não quer dizer maconha. que maconha não faça mal. Eu falo para ele, enfia uma faca na perna, mas não fuma maconha. Você vai fazer menos mal para você. Não fume maconha. Quer fumar maconha? Espera ter 50 anos, aí você fuma. Experimenta. Seu cérebro já desenvolveu. Aí o problema é teu. É decisão sua. Mas não é maconha que coloca você na droga pesada. É o álcool. É álcool. Porque o álcool é uma coisa que na nossa sociedade, tipo, é aceitável. Engraçado. É legal, né? Chega lá na sexta-feira, vou tomar uma aqui faz pra sucesso. Relaxar, e faz sucesso. Só que, por exemplo, se vocês conversarem com um usuário de cocaína, o cara tá muito louco de álcool e ele cheira a cocaína, passa o efeito da bebida. Aí ele zera. Aí ele falou, tô bem de novo. E toma, começa a zoar, cheira a cocaína, acorda de novo. Só que não zerou. É um novo ciclo, por isso que dá pane. Uma hora, ou pelo álcool, ou pela cocaína. Então, assim, é rasgada a ideia. E o mais importante, principalmente para as escolas, trazer os pais na escola e falar rasgado igualzinho. Por quê? Imagina esse meu aluno chega assim e fala, você sabia que cocaína corta o efeito do álcool? O pai vai falar, quem está ensinando isso? Quem é o professor? É uma ideia muito louca. Então traz o pai, cara, vamos botar para rachar. Até para o pai entender qual é... Cara, eu tô falando assim com o seu filho, eu vou falar assim com você também. Exato. Então traz o pai para esse processo de igualdade também de comunicação. E eu falo para os pais assim, ó, se você me odiar, se fizer botar meu nome na boca do sapo, você falar mal de mim na internet, sabe o que muda na minha vida? Nada. Se eu te odiar, se eu falar mal de você, sabe o que muda na tua vida? Nada. Mas na vida do teu filho muda. A gente não se gostar. Então a gente tem que estar junto, porque a hora que ele escapa, ele fala assim, a escola tá me cercando, eu vou escapar para os meus pais. Você pega ele. A gente não deixa, a gente monta um guarda-reio aqui, ó, que ele vai mudar as pistas, mas na hora que ele for pro barranco, a gente vem e segura. Então, eu e você, a gente tem que estar em sintonia pelo teu filho. Eu e você não gostar de mim ou de você, isso não muda nada. Não importa. Mas o teu filho importa. E Marina, aproveitando que o William trouxe o tema de escola, né? A gente fala muito da importância de uma educação respeitosa, principalmente na primeira infância, mas a gente sabe que tem que ser o ciclo completo, é para a vida toda. E o quanto você acha que uma educação mais respeitosa vai ser um apoio na vida desse adolescente, desse adulto, né? Porque a gente tem lá na Colegare os nossos pilares, que a gente entende que são pilares extremamente focados na vida inteira, né, das crianças que estão lá. Então a gente fala de educação sexual, porque a gente entende que prevenir é educar, a gente fala de educação positiva, né, antirracismo, de várias outras questões. O que você acha? Como que você acha que esses adolescentes podem ser protegidos? É justamente a conexão. Se eu não tenho a conexão em casa, que eu tenha na escola, que eu tenha com algum professor, que eu tenha com algum adulto que está realmente me respeitando e se preocupando comigo, alguém que eu possa chegar e falar, escuta, mandei um nudes ali, agora o que eu faço? Se não está em casa, porque deveria ser em casa, né? Mas a gente sabe que não está acontecendo, né? Os dados mostram que não está rolando. Mas que seja a pessoa ali da escola, então. Que seja esse professor que vai ter esse papo aberto com todos e escuta ali uma frase e vai falar, opa, tenho que estar de olho. O que eu não vejo hoje com 60 filhos que eu tenho, justamente é o professor preparado para captar esses sinais. Porque toda criança que está se envolvendo em alguma coisa perigosa, ela dá algum sinal. Mas você só vai perceber se você estiver conectado com ela. Então, em casa ou na escola. E o que eu vejo dos professores no geral, porque o meu pré-adolescente ali de 11 anos não está na nossa escola, né? Está em outra. Então, o que eu vejo dos professores o que é bullying? O que é cyberbullying? Você sabe que existe grupo de ódio na internet? Você conhece o Discord? O professor fez assim, ó. E aí, quando ele tiver um papo ou quando ele escutar uma coisa, ele não vai saber identificar porque é isso, ele não conhece, assim como os pais não conhecem. Então, a gente não tem essa
rede de apoio em escolas de adultos preparados para ajudar esse adolescente aí nesse caminho. Então, ter uma escola respeitosa é ter uma escola informada. O que está acontecendo hoje no mundo? Do que a gente tem que proteger eles? Não é mais do homem do saco, do bicho-papão. Não é mais. A própria pedagogia não faz mais sentido faz muitos anos, a formação do professor. E o professor, que fique muito claro que a gente está falando aqui, ele também é uma vítima desse sistema. Exatamente. Porque o professor é o elo mais frágil. É quem está botando a cara, quem está queimando ali a cara com o aluno, né? Então, ele tem Ministério da Educação, tem não sei o que lá, secretaria, tem diretoria e tal, e tem família, pai, mãe, mas quem tá com o filho ali todo dia é o professor. Sim. Eu faço sempre uma pesquisa quando eu dou palestra para professores, eu pergunto assim, se você tivesse uma varinha mágica que você pudesse resolver na sala de aula, o que você resolveria? 90% sempre, nunca teve menos de 90%. Indisciplina e falta de atenção. São os dois mais falados. Aí eu pergunto, que dia na formação pedagógica você teve aula sobre memória de curto prazo? Neurociência. Atenção, neurociência, indisciplina, córtex pré-frontal, inibição de comportamento? Não. Aí tem lá a história grega, da pedagogia, etc. Então, assim, a própria formação do professor é deficitária. O professor é colocado para resolver um monte de BO que ele não foi preparado. É verdade. Que ele não tem conhecimento. E aí, quando você traz a questão de o conhecimento... Porque quando eu conheço, cara, fica fácil de resolver. É igual, sei lá, começou a vazar a torneira e você é um pedreiro. É verdade. Você dá risada, você fala, fica tranquilo, fechou o registro, trocou, ninguém não se assusta. Agora, cara, se você nunca viu um registro, você se desespera, fala, vai inundar minha casa. Um vazamento na torneira. Então, o professor também ele precisa ter essa formação e essa percepção. Porque tem uma frase que eu vou falar e vão bater, já prepara o hater, tá aí na porta, já esperando. A gente tem alguns. Já temos haters. Que é assim, ó. O professor, ele precisa entender que dar aula é uma vocação. Tá. Aí vai escrever assim, então tem que ganhar pouco. O animal, vocação, vem de vocare, que é o chamado. Se você falar para mim assim, William, eu vou te pagar R$1 milhão pra você ser bombeiro, pra você entrar num prédio pegando fogo, eu não quero. Não é sua vocação. R$1 milhão pra você ser policial, trocar tiro com um ladrão. Não tenho vocação. Então, para ser professor, o professor não pode ser assim, não tinha outro trampo e eu fiz... Vou nesse aí mesmo. Porque a pedagogia era mais barato e aí eu tô fazendo aqui, sendo professor. É vocação. Então, está sim dentro do escopo de ser um professor, prestar atenção num aluno que está mais triste do que o normal. Eu tive um caso numa escola que eu dei aula, escola particular, escola não é pobre, uma escola de um nível médio-alto. Uma aluna com cabelo no rosto assistindo a aula. Ela com o cabelo na frente do olho, assim. A professora falou, mano, quem que assiste a aula com o cabelo no rosto? E a professora, com toda gentileza, falou assim para ela, olha, eu vi um negócio lá na sua atividade e tal, eu queria conversar com você. Eu vi que você colocou um ponto interessante, você pode ficar depois da aula, tal, porque eu preciso acertar com você o negócio da atividade, né, para tua nota. Tá bom, professor. Acabou a aula, todo mundo saiu, ela falou, por que você tá com o cabelo no rosto? Sem expor, sem fazer não sei o quê. Aí a hora que ela falou, a menina fez assim, ó, recuou, esquivou. Olha a leitura que a professora fez. Aí a professora falou assim, ó, eu sei que tá acontecendo alguma coisa e eu não vou deixar você sair. Como você quer resolver isso? Deixa eu ver. A hora que a menina abriu, assim, afastou, tinha um pé na cara dela. Uma marca de um pé. Nossa. Quem que pisou na cara dela? A mãe. A mãe, velho. A mãe pisou assim, apanhou. Eu não falei nada porque eu já ouvi você contar isso. Então, ela apanhou da mãe, a hora que tava no chão, a mãe veio e pisou na cara. O professor avisou a diretoria, fez o protocolo, chamou a mãe saiu algemada dentro da viatura da escola. Cara, olha a importância. Eu lembro, voltando à série Adolescência, só usando como um contexto rápido, se eu não me engano é o segundo episódio, que é a escola. É o episódio da escola. Cara, olha
naquele episódio, a desconexão que acontece entre todos os professores, né, os professores sem saber o que estava rolando, e aquele policial. O investigador, né? Perdidaço. E o filho dele recebendo bullying ali diariamente, pelo visto. Ali ele é um bullying frequente. E ele fala, pai, você não tá sabendo o que tá rolando. E o pai dele, tipo, não querendo se importar, não querendo dar importância, porque acho que essa é uma questão até que acho que é um pouco do nosso passado, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho a autoridade, então você tem que me ouvir. Não sou eu que tenho que ouvir você. Aí começa a ter a desconexão. E por essa desconexão que começa lá desde cedo, em alguns momentos, ela vai se separando cada vez mais, que é o que acontece, inclusive, na série e em tantas outras casas. Cara, olha isso, meu. A mãe pisar com... Meu Deus, você não consigo nem imaginar. Isso, se a gente for pensar numa pirâmide, isso é um caso extremo. Não é um caso que... Eu tenho um caso desse para contar em toda a minha trajetória. Mas você tem vários casos pequenos. Isso. Imagina nessa base, você não consegue pegar. Eu dei aula numa escola católica e tinha a diretora era a irmã Selma. Beijão para a irmã Selma, ela me ensinou muita coisa sobre a vida, né? Uma senhora muito estudada, com um pensamento muito incrível. E a irmã Selma, ela me falava assim, o aluno danadinho, quando ele mexe 1% no humor dele, você pega na hora. Porque ele não chega, pula, sobe, pendura e tal. Um dia ele chega, senta e fica quietinho. Você fala, o que você tem? O que está acontecendo? Já vi isso já, na escola, inclusive. Qual que é o problema? O aluno quieto, que ele está tendo uma oscilação de 400% no humor, mas e a gente não pega. Se a gente não estiver muito perto, muito trocando ideia, muito... Então é tudo, e assim, é tudo você acessar o mundo. Eu acho que a palavra que a Marina trouxe, conexão, ela é a primordial. É você ter a conexão com eles, de falar assim, eu não vou te expor, eu não vou te esculachar, eu te defendo daqui para fora, mas aqui dentro a gente vai ter que trocar ideia de forma direta. Ou eu posso fazer a coisa pior do mundo pro adolescente. Aquele mais teme, tratar ele como criança. Então é o seguinte, eu vou tratar você igual criancinha. Vocês devem ter problema na escola, o aluno que vai pro banheiro e não volta. Vocês são pequenininhos, né? Pequenos, são pequenos. Ainda não. Tipo, fundo 2 e médio tem muito esse problema. Cara, eu chego na escola e falo pros alunos assim, ó, você vai no banheiro e se você não quiser voltar, você mora. Se você prefere ficar sentindo o cheiro de banheiro do que ver minha aula, né? Tem um problema sério. Só que é o seguinte, você vai me avisar que você não vai voltar. Mas se você me der a tua palavra que você vai voltar e não voltar, eu vou com você no banheiro na próxima de mãozinha dada. Imagina nós dois barbados atravessando o pá. Ei, professor, tá de brincadeira? Eu falo, pois é. Porque eu tô falando com alguém crescido ou eu tô falando com criança? Se eu estiver falando com criança, tudo o tio vai pegar na mãozinha e vai levar você lá. É isso que você quer? Às vezes você chega, normal, o aluno chamava você de senhor, né? Professor. Eu falo... Senhor, eu proíbo, dou advertência e expulso da escola. Professor, vou permitir, mas me chama pelo nome. Não tem, isso não é, para mim, não é demonstração de desrespeito. Demonstração de desrespeito é você falar que vai no banheiro e não vai voltar. E aí o que acontece? Eles voltam. Eles voltam, lógico que voltam. E aí eu até... Porque perde a graça a rebeldia. Lá, eu vou no banheiro e vou voltar. Fala, você é um besta. Vai lá e mora lá no banheiro. Como é? Dopamina? Uma dopaminazinha ali, né? Ai, vou lá, eu vou no volta, aí eu vou enganar ele, Eu percebo que a questão da adolescência tem muitos mitos. Os medos. Eu, por exemplo, brincava, né? Quando eu falava das minhas filhas, meu Deus, adolescência eu quero pular. E hoje não. Hoje eu quero que ela chegue e eu tô preparando um terreno para que ela chegue bem. Com relação à conexão, né, com relação à escola onde elas estudam e tudo mais. Quais mitos que vocês ouvem sobre a adolescência que ele precisa ser desmistificado? Né, o adolescente é rebelde. Isso é um mito? Ou não? Eu odeio o aborrecente. Nossa, eu ia dar esse exemplo. Porque eu odiava quando falavam isso de mim. Eu lembro disso. É aborrecente. Você fala, meu, aborrecente é o adulto que não tá sabendo lidar com a adolescência. É ele que é o aborrecente ali. Então, o aborrecência pra mim é o pior, assim. Aborrecente é o mito mesmo. Porque é isso. Se você está construindo o terreno aqui, hoje, se preparando para o que vai vir, você tá preparado para o que vai vir. O adolescente nunca vai estar preparado pelas mudanças que estão acontecendo com ele, porque ele nunca viveu aquilo. Então, não dá pra gente falar, estou preparando a minha criança para ser um adolescente legal. Você não sabe, ele não sabe.
Agora, como você, pai, está se preparando para as suas adolescentes, entende a diferença? Então, o aborrecente, para mim, é o pior. Assim, não tem outro, eu ia pior. dar esse exemplo. Esse exemplo não, aborrecência... É um saco isso. Eu tenho uma amiga, Flávia Toribio, que ela é psicóloga, e ela fala amorecente. Amorecente. Que E ela inverteu a ideia, né? Que precisa ter essa conexão, porque entendam bem a comparação que eu vou fazer. Uma criança, ela tem um comportamento muito parecido com um cachorro. O cachorro, se você chutar ele, tá lá eu com a minha camiseta do caramelo lá na tela, que eu sou, né, eu levo o conceito do caramelo em todos os lugares que eu vou, mas é assim, o cachorro, você chuta ele, você chega de tarde em casa, ele vem te receber. Ele tá ali você é tudo pra ele. E a criança também, né? Você fala pra criança, eu vou embora, eu vou te levar no mercado. Ela para na hora, fala, mano, como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver e tal. Então, esse comportamento que a gente é tudo na vida de alguém, isso dá uma infladinha no nosso ego, né? Olha lá, essa pessoa só tá viva porque eu alimento ela. Se eu não alimentar, se eu não trocar fralda, se eu não fizer todas as coisas para essa pessoa simplesmente não vive. Olha como eu sou importante. Aí chega com 12 anos, 11, você começa a ser desnecessário. No sentido de, a pessoa não vai morrer mais se você não cuidar dela. Ela vai conseguir fazer algumas coisas. E isso traz pra gente assim, como que ele pensa diferente de mim? Como que as minhas ameaças não fazem mais efeito? Estou perdendo o controle. É um aborrecente. Tô perdendo o controle. Onde já se viu pensar do jeito que quer? Que isso? E eu sempre digo assim, ó, a gente vai contratar um funcionário aqui, tá? Vamos fazer a nossa reunião de diretoria, vamos contratar um funcionário. O que a gente quer num funcionário? Uma pessoa que trabalhe em grupo, uma pessoa que saiba se conectar com as várias áreas da empresa, uma pessoa que pense por si só, que olhe além do óbvio. Criativo. Né? Criativo. Pense fora da caixa. Nossa, o LinkedIn tá cheio de pense fora da caixa. Legal. Pega esse aluno dentro da escola, que conversa com todo mundo, que pensa fora da caixa, que fala, professor, discorda. É o aborrecente. É o aborrecente. E é o podado, né? E é o podado. E aí, como a criança tem esse comportamento muito parecido do cachorro, o adolescente tem um comportamento muito parecido com o gato. Boa. Quem tem gato sabe que o gato é um bicho muito amoroso, muito parceiro, muito amigo. Se ele quiser. Se ele quiser. Então, o que você faz? Você prepara o ambiente e o gato vem até você. Olha Se isso. você tentar catar o gato, ou ele foge, ou ele te arranha. Nossa. Na hora que ele não quer. Ele não quer carinho aquela hora ali. Adorei a analogia. Então, eu gosto sempre de dizer assim, cara, é muito igual um gato. Então, você prepara o ambiente e traz ele. Então, se a gente achar que, assim, você tem que respeitar, você tem que cumprir as ordens, você tem que não sei o quê. É o velho exemplo, você já deve ter ouvido contar a história. O meu pai era pedreiro, meu pai me levava pra obra e ele falou uma vez pra mim, cava uma valeta no chão. E eu cavei no sol, mano. Tá bom, pai. Ele falou, não, cava mais, cava. E eu fui cavando, abrindo. Cheguei lá na ponta, ele falou, agora tampa. Aí vai eu tampar o buraco e terra você tira, põe, não cabe mais, é um horror. A hora que eu terminei de tampar, eu falei, mano, pra que você fez isso? Ele falou, é pra você pegar a raiva disso aqui e estudar. Porque cavar valeta no sol não é vida pra ninguém. Nossa. Então assim, só que se ele fala assim, filho, estude, porque a valeta é difícil. O quê? Não, vai lá, cava no sol, mano. Cavar. E aí, velho, eu fazia curso de corte e costura, crochê, qualquer coisa para não ter que cavar valeta no sol. Caramba. Então eu vejo que se a gente não mostra, tem coisas assim, cara, isso aí você já vai tomar a decisão, só que você vai pagar. Isso aí que você está dizendo é o Ali, que é o amor, limite e estímulo. O amor, limite e estímulo. Mas você consegue perceber quanto de amor tem numa atitude que parece uma atitude... Eu percebi, ele muito preocupado com o seu futuro. Do tipo, muito preocupado. Sim. E ele foi um cara que meu pai não pôde estudar, meu pai veio da roça, meu avô batia de enxada nele, meu pai teve aquela criação do Chicão, meu avô era uma desgraça de um velho assassino, tipo, um monte de BO na vida, que quando ele morreu, ligaram para avisar meu pai falou, vê quanto é minha parte no enterro aí que eu deposito. Assim. Nossa. Desconexão 1 milhão. Então o que ele fez? Ele falou, eu sei o que é apanhar e pegar raiva e não ter conexão.
Ele foi o contrário. Ele teve muita conexão. Só que do jeito dele, né? Sim. Sem muita pedagogia. E provavelmente ele deve ter dado o que ele recebeu também. Né? Então, e muito evoluído. Muito evoluído. Alguém que apanhava de enxada só ameaçou? Só usava a letra? Quebrou o ciclo, né? Quebrou o exato. ciclo total. De chegar e falar assim, cara, cavar valeta não é fácil. E você sabe que eu ponho isso na internet, a gente fala assim, mas cavar valeta é um trabalho digno. Eu falo, mas com toda certeza é um trabalho digno. Mas é fácil. Mas você quer que o teu filho cave valeta no sol? É a tua expectativa? Ninguém quer. É verdade. Não é tiver cavar valeta, a gente cava, mas ninguém quer o filho cavando valeta. Então é você botar ele para tomar a decisão, fala, eu vou deixar você tomar essa decisão e você vai arcar com a consequência. E tá tudo certo, e não tem problema. Eu lembro uma vez que a minha enteada recebe uma mesada, e aí chegava no final do tipo, dia 20, a mesada acabava, ela chorava. Como né? bom brasileiro. Ai, mãe, eu queria um cachorro quente, mãe, eu vou passar vontade do cachorro quente. E minha mulher fala, cara, como que alguém vai passar vontade de um cachorro quente? Ela se sentia culpada e dava o dinheiro. Eu falei assim, faça o que você quiser, não vou interferir e tal. Só que é o seguinte, vai chegar um momento que a vida vai fazer ela sentir vontade, vai dormir com vontade do cachorro quente. O cachorro quente vai ser outra coisa, mas ela vai passar vontade. Cara, o dia que a minha mulher cortou, ela chorava em casa. Ela, não acredito que eu tô fazendo isso, tal, não sei o quê. Falei, se quiser deixar quieto, deixa. Mas vai ser importante para ela isso. Cara, acabou. Aprendeu a usar o dinheiro. Porque, cara, se eu sei que vai vir uma beiradinha a mais... Eu sempre vou esperar essa beiradinha a mais, né? E olha o quanto de amor tem nisso. Tem bastante amor. A dureza amorosa, com carinho, com afeto. Do tipo, você vai passar por isso porque isso é importante. Sim. O que é falta de amor é falta de conexão, não escutar. Sim. É tipo, Está eu dou próximo, tudo, né? eu dou tudo. É que as pessoas confundem, Você dá né? presente e não presente. Eu sou amoroso porque eu dou tudo. E é justamente o não dar tudo, o limite. Eu vou fazer uma dinâmica aqui agora com vocês dois. Ah, meu Deus. Ao vivaço aqui, pra gente fazer. Se você pudesse, tá? Com um clique, botão, uma varinha mágica, tirar ou colocar algo na tua infância ou na tua adolescência. Tipo, faltou tal coisa, vou colocar, ou eu tive uma coisa que não foi legal, eu tiro. Não precisa expor, só pensar, tá? Tá. Provavelmente, o que vocês pensaram não é uma coisa material. Não é. Eu pensei em certeza segundos, não. viu? Eu fui também. Tem foi em problema de segundos. falar? Não, O quê? não. Não, eu posso queria falar. ser ouvida quando era adolescente. Era só isso. Eu queria que alguém me ouvisse, me entendesse, porque eu me achava um ET. Então. Era isso. Aí vamos supor que lá o seu pai, sua mãe, lá no momento ele falou assim, mas eu pago uma escola cara. Ela tem um Nike. E acho que era bem isso. Ela tem um Atari. Sim. Né, que era tipo um sinal da hora, um Master System, né? Então, às vezes a gente tem, o que você... O meu foi... meu pai foi muito desconectado de mim, Então. né, durante a minha adolescência. Eu queria só que ele estivesse mais presente. Entende? Era só isso. Então, assim, para dois adultos, a escola que estudou, sei o que lá, todas Nem essas- lembrou, nem lembrou, né? Nem vem na cabeça. É verdade. A nossa falta como adulto é de uma conexão com os pais, ser ouvido, ter um amigo, poder ter passado mais tempo fazendo as coisas. Então, aí, só que agora que é a nossa vez, a gente acha que valor é a boa escola. Mas eu te dei um celular, como é que você não é feliz? Nossa, adorei isso que você falou agora. Que reflexão maluca, né? Porque você deu uma quebra de padrão aqui na minha cabeça. Espera aí que eu preciso agora me... O seu córtex cingulado anterior está deu aqui. uma bagunçada aqui te agora. botar na ressonância. Caramba. Cara, eu adorei, porque eu fico pensando nisso, né? Eu já pensei em alguns momentos. Poxa, às vezes eu quero dar tudo para minha filha, mas eu já tenho uma preocupação diferente. Eu quero estar presente, porque eu não tive essa presença. Então eu penso em dar para ela aquilo que eu não tive e não o material. Inclusive, quem estiver em casa, vai lá e vou deixar o card aqui para vocês assistirem o episódio com o Papai Financeiro. A gente gravou aqui com o Thiago Godoy e ele falou muito sobre isso, sobre
Não só sobre essa questão da presença, mas ele falou muito dessa questão do comportamento por trás desse dinheiro, disso que você falou agora, da infância. Exato. Porque isso vai construindo valores para o futuro, Porque inclusive. a própria relação com o dinheiro, ela é absolutamente emocional. Totalmente. Ele fala muito sobre isso, inclusive. Cara, é só pensar por que alguém joga no tigrinho e se sabe Nossa, que vai gente, perder. Meu Deus, o que é isso, né? Não tem como ganhar. Cara, o que é Não isso? tem, o cara... E aí, quando eu falo pros alunos, é isso que eu digo, assim, não joguem no tigrinho, o tigrinho é feio. Somos contra o tigrinho. Isso não serve pra nada. Nada, né? Eu falo, venda suas coisas e joga tudo no tigrinho, mas vou te falar o que acontece. Vamos montar uma empresa aqui, um tigrinho nosso, tá? Nós vamos montar o nosso tigrinho. Vamos lá, o que precisa? Precisa de um site. Precisa disso. Eles vão falando. Aí eu falo, beleza, vamos falar assim, a gente vai dar um prêmio, vamos pegar do nosso dinheiro, vamos pôr R$1 milhão aqui pro nosso site rodar. Tá bom, o que a gente espera? Espera ter lucro. Isso aí. Então, como é que dá lucro no jogo? Alguém perder. Alguém Não tem que tem outro perder. jeito. Que senão você vai ter que ficar dando dinheiro pra todo mundo ficar ganhando. Ué. E aí você não tem lucro. Aí você não tem lucro. Você acha que o cara vai montar a plataforma dele pra você ganhar. Eu Ele gostei é muito- idiota, gostou de você, é é. trouxa. Eu gostei muito dessa dica de a gente trazer o adolescente para essa construção, né? É. Porque é o que a gente fala muito lá na escola, né? A gente usa muito essa exploração e essa descoberta da criança. Que dicas mais a gente poderia dar para os pais para eles começarem? Porque eu imagino o seguinte, a gente falou aqui da dor, do problema, acho que tem muita coisa acontecendo. Você falou, né, você até brincou que 2025 foi um marco aí para a adolescência, por vários fatores. Sim. A gente falou um pouquinho dos conceitos, que eu acho que foram importantes, ajudam ao nível de consciência ser mais profundo. E agora, como que a gente pode ajudar esse pai, essa mãe, a Marina aqui como mãe hoje, Mãe da tropa. a mãe da tropa, toda. né? Já tem um que está já com 18, outro que está com 11 e um que está chegando daqui a pouco na adolescência, daqui 6, 7 anos, né? 2 anos, né? É. Com 13 já. Não, o Lucas, né? O Lucas ainda vai demorar um pouquinho mais. Então, assim, o que você poderia dar de dicas? Uma informação Vocês. só importante, neurocientífica. Com Adoramos isso. 7 anos, tem a poda neuronal ali aos 7, que a adolescência não vai começar ali, mas ela já prepara o terreno. Então, com 7 anos, você já começa a ver uma criança a ter opinião própria. Sim. Porque senão, olha que beleza. A natureza, ela fala assim, para de achar incrível ver o cachorro na janela. Provavelmente o seu filho de 4 anos fala assim, vamos ali ver o cachorro. Sim. Ele, tipo, É assim mano, mesmo. ver o cachorro. Muito- ué. é um Vamos no evento. mercado. Nossa. É o evento, Nossa, mano, evento. eu vou no mercado. Aí com 7, ele já começa, isso já começa a ficar Mas não chato. vou ver o cachorro o Não, quê? quem pode ver cachorro? Por que isso é importante? Senão nós seríamos adultos de 40 querendo ver o cachorro na janela. Que Então a acon- natureza que já acontece, pega acontece. exato. Que já pega o limiar do que acessa esse neurônio e fala assim, agora o nosso limiar é aqui. Agora tem que ter mais para acessar. Tem que ter mais. Tem que ser mais importante. Então eu vejo que a coisa é entender. Eu gosto do exemplo assim, se você fizesse um Enem do seu filho, que música ele ouve, que roupa ele gosta, o que ele pensa sobre política, o que ele pensa sobre religião, sobre sociedade, o que ele pensa, qual que é a opinião dele? Quanto você tiraria nessa prova? E aí a hora que o constrangimento começa a acontecer. Como é que você vai se conectar com alguém, cara, que você não sabe nem o que gosta? Você não conhece. Quando a gente conhece alguém, um par amoroso, aí a gente vai lá na rede social e fala assim, nossa, ela gosta dessa música. Gosta de viajar. Eu também. Gosta disso. Eu também. Nossa, conexão. Aí você cria conexão. A gente pesquisa mais sobre a vida do nosso par amoroso do que do nosso filho. Ai, poxa vida. Cara, Você sabe quando eu sei que a pré-adolescência tá chegando, porque foi igual dos dois? Aham. Eu não quero tomar banho. Não quero tomar Não banho. tomar banho Não quero é tomar um banho. clássico. Mas, escuta, vamos tomar banho. Não, mas é a minha importante filha tomar de 2 banho. anos faz isso. E agora? O que isso quer dizer? Tô ficando com medo, né? Sabe Não, que o 2 com os anos... 9, mas é um não quero tomar banho, eu não vou É o tomar terrible banho. two. O não quero tomar banho agora, tipo, não quero parar de brincar Aham. pra ir tomar banho. Porque Não, tomar é. banho é o final do dia, no É meu que ela caso. tá na adolescência da Da infância. Da infância. Boa. Mas Que é o- outra poda neuronal. Que é, né? Uma Dos 2 de anos. 2 né? aos 3 e depois ali aos 7. Os dois com 9 anos, não vou tomar banho. Não vou tomar banho, não vou tomar banho. E a briga pra tomar banho. Aí você fala, por que com 9 anos ninguém quer tomar banho nessa casa? O que acontece de errado aqui nessa casa? Mas o meu adolescente de hoje, 18 anos, quando ele tava com uns 14 anos, era uma guerra.
eu e ele, assim, a gente brigava demais e eu não conectada e tudo mais. Até quando eu parei e falei, não, pera, tem alguma coisa, tá errado. Eu não quero ter as brigas que eu tinha com a minha mãe, eu não quero ter com meu filho. E foi aí que a gente se conectou nesse conhecimento. O meu filho de 14 anos não era mais aquele filho, porque eles vão passar por essa mudança. Eu realmente não conhecia aquele ser de 14 anos que estava ali. Você tá cuidando dele como se ele tivesse 8. Se ele tivesse 5. Exato. Né? Tá Não um como pé 14, atrás. né? Tá atrás. E foi aí que a gente se conectou. Hoje ele trabalha comigo. E aí o pessoal pergunta pra ele... Foi essa semana, aliás, essa conversa. O pessoal pergunta pra ele, nossa, trabalha com a sua mãe? Como assim? E ele fala, eu sou 100% a minha mãe. Eu e ela, a gente não tem nenhum problema. E a hora que eu ouvi isso, eu fiz, meu Deus, venci na vida. De ter um adolescente que chega pra mim e conta os maiores problemas de adolescentes, né, com 18 anos, de amigos, e mãe, aconteceu isso, e o que a gente faz? E o meu amigo tá falando tal coisa e tal. Tem um amigo deles, né, um casal de amigos que gravidez na adolescência. E assim, antes da menina saber que era positivo, mãe, a amiga, né, tá aí, fez o teste, e agora? Eu falei, poxa, filho, tive você com 20 anos e foi assim, 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 né? Então, ter essa conexão hoje e ver a diferença me deixa mais preparada pro de 11, que também tá virando outra pessoa ali, que eu ainda não acertei tudo. E lembrando que 100%, é difícil a ciência falar em 100%, tá? Mas nesse caso eu vou falar 100%... dos adultos foram adolescentes. É verdade. Não, 100%. Não faltou nenhum. Nenhum não foi. Só que todas as dificuldades que a gente tinha lá, é meio que assim, agora, a tal da frase, né? Eu vou citar aqui o Paulo Freire, sem ideia política. Que aqui a galera, a gente cita ele de vez em quando, né? sem ideias Sim. políticas também. Sem ideia política, mas ele fala a frase que é a clássica. O sonho do oprimido É ser é ser opressor. Ser opressor. A gente Então, já citou essa frase. eu todas. sofri na minha adolescência, agora em vez de eu entender que erro zoado e acolher, não, agora eu vou apertar o da frente. E aí eu vou apertar o da frente, eu vou apertar o da frente. Aí a sociedade... Então é isso, cara. sofrendo. Então, são coisas que se a gente não pegar... a minha enteada vai fazer 16, faz agora no final do ano. Cara, ela é uma metralhadora, velho. Só que assim... Nota na escola, ela é aluna do 6-7. 6-7. E eu falo pra mãe dela, eu falo assim, se você esperar, vai vir boletim de fora 10, esquece. Porque o que ela é muito boa, a escola não mede. Ela, por exemplo, um dia ela mandou uma foto pra gente tomando um chocolate, assim. E ela, onde você arrumou esse chocolate na escola? Ah, a tia da limpeza faz pra mim. Nossa. Porque ela é muito brother das tias da limpeza. Social lá em cima. E ela, exato. Quanto isso vale pra escola que ela Cadê estuda? lá Pra escola, nada. Cadê no Zero. boletim? Habilidades sociais. 0. Pelo contrário. Tipo assim, pô, fica lá contrário. conversando com as tias da limpeza que estão... Então assim, ela argumenta, ela troca ideia. Quando eu conheci o pai dela, e eu tenho uma relação muito boa com ela, porque eu não preciso ser pai. Ela tem um pai presente. Quando eu conheci o pai dela falou assim pra mim, cuidado. Porque ela é argumentativa, ela vai levando e tal. Então é assim, se eu ficar esperando, vai tirar 10, vai ser a menininha, bonitinha. Não, mano, ela é heavy metal, assim. Então tem coisa que ultrapassa, que a gente fala, chega aí. Olha que atitude que não é bacana. Não, olha como isso não foi legal. E olha que legal vocês perceberem isso e vocês falarem, cara, olha que beleza, Potência, eu vou desencanar né? aqui. Olha essa potência que ela Exato. tem. Porque isso de ter uma habilidade social é algo extremamente raro, principalmente na adolescência. Pois é. A gente tem tantas famílias que estão desconectadas, aí a Pois inteligência emocional, ela sofre muito mais com relação a essa questão da construção, né, com os pares e com os pais também. E aí você fala, cara, olha essa potência, olha como ela fala com as outras pessoas, olha como ela interage, olha como ela articula, né? Porque eu vejo hoje... Cara, é só chegar lá, tipo assim, é o padrasto da Larissa, é a mãe da Larissa, a gente não tem nome. Ela ela é destaque, Larissa, né? todo mundo Ela é conhece destaque. a Larissa. E aí tem aquelas frases, né? Voltando lá aos mitos lá atrás, que é... Pô, você só inventa moda. Isso. Aí tem a outra lá, que é... Tá cheio de querer. Tá cheio de querer. Escutava muito. Aí quando você chega na vida adulta numa empresa, a empresa fala assim, você tem que pensar fora da Você caixa. tem que inventar moda, Você cara. tem que inventar moda. Você tem que se valorizar. É verdade. Mas assim, cara, assustado, como é que valoriza? Habilidade sem Então, senso. é preciso... Esses dias, cara, ela tava na academia, aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, preciso de um favor seu.
O que foi? Ela falou, tô aqui na academia e comecei a falar sobre o assunto com uma menina da academia, da mesma idade. Ela tá no 1º ano do médio, a menina tava no 3º. Ela falou assim, aí eu comentei alguma coisa de cérebro, de neurociência e tal, ela gosta muito. E ela falou assim, nossa, eu sigo um cara que fala uns negócios muito legais. A menina mostrou pra ela o meu vídeo. Que legal. Ela falou, ele é meu padrasto, tá. Aí a menina falou, que legal. Aí eu falei, fala pra ela que se vocês quiserem, a gente marca um dia na sua casa, vocês vêm pra cá e a gente bate um papo, vocês tiram dúvida. E aí eu vou dando a explicação de neurociência. Então eu falo assim, a bola vem pingando pra gente. Olha o interesse aí, né? De tipo assim, cara, juntar adolescente pra falar de neurociência. Nossa. É oportunidade, cara, cancela a minha agenda, isso aí é importante. Isso é prioridade pra ser feito. Isso vai fazer a diferença, Isso. E prioridade não tem plural. Prioridade. Não dá pra ter 2 prioridades. Então, senão não Você é prioridade. tem que ter uma. Então assim, a prioridade é... Por isso que eu falo pra ela, você não pode 1 milímetro duvidar de que eu daria o meu rim pra você. Eu entraria na frente de um tiro por você. Só que eu vou exigir o respeito. Por muito amor, por dar o meu rim pra você, eu vou te avisar quando você estiver descambando pro barranco. Agora, se você decidir que não quer me ouvir, quiser fazer do jeito que você quer, vai em frente. É isso aí. Mas eu tô aqui para você, pro que você precisar. E é muito legal, porque às vezes, por exemplo, uma época, a escola chamou a gente e falou assim, ela vai repetir de ano. Tipo, tá muito ruim a nota. Agora ela vai ter que ter uma performance assim, animal para conseguir passar de ano. Por quê? Ela saiu de uma escola no meio do ensino fundamental. Ela estudava numa escola, a pandemia, tal, crise, ficou cara a escola, foi para uma escola mais barata. E aí ela não tinha amigo. E adolescente sem amigo é o que é mais importante do mundo. Ainda mais para ela, né? Eu falei para a escola, vocês são escola, reprova, faz o que vocês quiserem. Mas vocês sabem que o problema aqui não é pôr um professor de reforço. Não é esse o problema. Sentei com ela e falei assim, mano, nós vamos estudar que nem um cavalo aqui, a gente vai passar junto. Eu sou uma negação para física, matemática e tal. Não tinha física ainda que estava no fundamental, mas tipo, matemática e tal. Mas eu falei, a gente vai aprender junto. Estudamos, cara, estudamos muito junto para fazer as provas e tal. Passou ralando. No outro ano, entra aluno novo. Então ela falou, tá entrando esse aqui que tá perdido, vou juntar com esse. E montou ali a tropa dela. Cara, faz, sei lá, 2 ou 3 anos que eu não vê um pedido da escola, tipo assim, toma cuidado com a nota. E aí, como é que tá as notas lá? Não, tudo aqui, até esse aqui que eu fiquei abaixo da média e vou fazer a prova. Então é importante de olhar esse contexto todo de que assim, só porque não tirou a nota, o que está acontecendo? É ter o limite, né? O amor, o limite e o estímulo, do tipo, não passar na escola não é uma opção. Tem que estudar e passar de ano. Ponto, acabou. Agora, eu quero te dar todo o apoio e todo o entendimento. A gente precisa estudar, a gente precisa ver, vamos analisar, vamos aprender de outro jeito. Esses dias veio um negócio lá de física, velocidade constante, velocidade. Eu falei, eu não faço ideia do que é isso. Mas a gente vai aprender junto. E que eu me formei no ensino médio, viu? Juro. Juro. Eu deveria saber o que estava ali. A gente não vai lembrar. Mas a gente decora para fazer prova. Então isso que eu ia falar, é tudo decorado. É diferente de você aprender de uma outra forma, né? Aprender com as coisas acontecendo ali. Né? E aí, inclusive, nesse dia, a gente usou o chat GPT, que é muito mal visto, né? De burlar. Eu falei assim, chat, preciso explicar. Como é que explica? E aí ele começou olha o exemplo que... até é legal falar disso. Ele estava falando, eu não lembro, era velocidade constante e velocidade alternada. Eu não sei o nome. Tinha um nome lá, os professores de física vão escrever para a gente aí no comentário. E aí, qual que é o exemplo que ele usou? Imagina que você está vendo um vídeo no TikTok e você aperta o play e o vídeo corre lá 1 minuto e você assiste inteiro. Ele não foi constante? É isso, é velocidade constante. A velocidade alternada. Imagina que você chegou na metade do vídeo, ele colocou você queria acelerar, aí você colocou no vezes 2. Então até metade ele foi numa velocidade, da metade para frente ele aumentou a velocidade.
Então, o gráfico faz assim. Maravilhoso. Cara, ela entendeu Maravilhoso. perfeitamente. Até eu entendi. Aí nós estamos lá, porque a velocidade constante é E o quando delta? um vetor, puta merda, ninguém sabe o que é vetor, velho. Não, mas, gente, é muito louco. É muito uma linguagem inapropriada para adolescentes, é isso. Sabe? É. E aí a hora que ela entende entendeu o que é isso? Beleza, agora vamos apimentar. Tem uma parada chamada vetor. Isso aí. Vamos dificultar Aí o vai rolê, dificultando. entendeu É. o conceito? Agora, se não entende o básico do negócio... Você não consegue chegar não tem como, cara. no meio do caminho aí, né? E a gente tá chegando aqui no final do podcast, mas antes de a gente chegar no final, a Marina tá com o mãe aqui, né? E aí ela tinha me contado ali no backstage ali, ela falou... Cara, tem uma coisa que eu quero perguntar pro William. Vou deixar você agora. Pergunta pro William agora. Agora chegou o momento. Chegou. Lembrando que mãe é a segunda coisa mais incrível que a natureza criou. Qual é a primeira coisa? Avó. Boa! É que tipo, a avó, mas a avó Mas é legal o ainda, amor né? da mãe. Sem, eu falo pra avó, Sem um eu poder, falo, sei tem lá. vó presente? Elas levantam a mão e falam, sabe o Ali? O L você esquece. O amor já Esquece tá o nativo. limite. Já é nativo. Esquece limite. O L. Vai embora. Boa. Sem limite. Só vai. Quem Boa. tem a obrigação de criar é o pai e a mãe. e a mãe. A avó passa o pano pra nós. Então Muito a mãe, bom. que tem a segunda A mãe. posição Isso. mais importante aí. Com o meu de 18 já tá tudo encaminhado ali, né? O problema, a questão é o pré-adolescente ali. Então, ele tá no 6º ano. Um aluno do 7º ano tentou se machucar, a escola inteira ficou sabendo, aquela coisa toda. E aí ele veio, né, e me contar. Olha, mãe, eu fiquei sabendo, né? E aí eu coloquei lá no grupo de mães, a gente começou a conversar. A gente tem que conversar com a escola, né? Vamos saber e tal. Na conversa da escola, não vou entrar em detalhes, em off eu conto os detalhes, mas uma da questão da escola foi, a gente não pode falar de suicídio com os adolescentes, porque quem não pensa sobre isso vai começar a ter ideias e aí pode se suicidar. Aí eu tenho uns pensamentos, porque eu te sigo, estudo, mas eu acho que esse é um mito real. Não fala pra não acontecer. Fala, então não acontece. Se eu não falo, não existe. E aí eu queria muito a sua E opinião. esse é um ótimo conselho final, inclusive, para fechar com chave Que aí de eu ouro. vou mandar no grupo de mães ali pra gente Esse se corte. movimentar. Eu acho que a escola tem razão. Olha eu quebrando o padrão. A escola tem razão. Se ninguém falar de suicídio, ninguém vai ficar sabendo. Desde que nós tínhamos que tirar a internet, TV, todos os acessos do adolescente do mundo, porque não é porque a escola não está falando que ele não sabe o que é. Então, se a gente vivesse no mundo de Nárnia, em que isso não fosse uma possibilidade, eles teriam razão. Só que não é porque a escola não está falando que eles não vão ficar sabendo. Eu volto já na tua resposta, só um parênteses rápido. Uma vez eu estava fazendo uma live e aí uma pessoa perguntou assim para mim, por que o adolescente usa moletom e touca no calor? Aí eu vim toda neurociência, artigo e tal. Falei, olha, muitas vezes a menina, o seio tá crescendo, ela quer usar blusa larga para não mostrar o seio. O moleque tá com aquele gogó, com aquela voz de pato rouco. E aí, às vezes se cortou e tá usando e tal. Eu criei, nossa, um outro mecanismo. Aí acabei, a Larissa falou, chega aí, mano. Sabe por que a gente usa touca no calor? Por quê? Ela falou, porque às vezes a gente tá de fone, aí a gente esconde o fone. É verdade. Entende? Então eu achar que ela... Cara, assim, eles estão muito à frente. Então, em tudo que eu estudei na minha vida, eu penso exatamente o oposto disso. Rasgado. Senta aí, mano. Você sabe o que é suicídio? Por que uma pessoa se suicida? Por que o teu amiguinho se corta? Eu já fiz essa pergunta para a Larissa. A resposta da Larissa, tá? Aqui nós não estamos falando de ciência, universidade, nada. Da vida. Vou falar uma resposta de real. uma adolescente. Ela falou, porque a dor física, ela faz a pessoa esquecer a dor psicológica, a dor mental. Ela tá com tanto sofrimento que quando ela comete um corte contra ela mesma, você tem que Alivia. prestar atenção no corte. E alivia. Porque é contraintuitivo, né? Uma pessoa se machucar e se aliviar. Então, assim, eu acho até um pouco... Tomar cuidado com as minhas palavras aqui, mas eu acho até um pouco perigoso a escola não falar sobre isso. Mas, assim, sabe a gente juntar
um grupo de pessoas brancas para falar de racismo? Um grupo de homens para falar sobre misoginia? É juntar um monte de especialistas, vamos falar sobre o adolescente e tal. E ninguém pergunta para o adolescente. Ninguém fala com eles, né? Do tipo, chegar na escola, juntar uma galera e falar assim, cara, por que alguém se corta? Por quê? Né? E eles vão falar alguma coisa importante e você fala assim, entendi. Tô tipo... Porque a ideia toda é a gente construir o que leva a fazer aquilo. Porque o corte é o final de um processo. Onde que esse processo começa? Descobrimos que foi bullying, descobrimos que foi não sei o quê, descobrimos que foi chamar atenção. Aluno que dá trabalho na escola, um clássico. Quebra o vidro, chuta, tal, não sei o quê. Por quê? Porque tenta falar com o pai, tenta falar com a mãe, ninguém dá atenção. Professor, ninguém dá atenção. O dia que ele quebra o vidro, vem diretora, coordenadora, mãe, pai. O pai sai do trabalho, a mãe sai do trabalho, chega lá, dá atenção. Então, na cabeça dele, ele fala, eu já sei o mecanismo. Então, o que se eu sou o coordenador dessa escola, o diretor dessa escola, eu ia para o assunto rasgado. Só que colocando os adolescentes para responderem essa pergunta. Nossa, acho que seria incrível. Tipo, jogar uma pergunta para o adolescente bem aberta, assim. Por que alguém se corta? Até porque esconder pode gerar até mesmo um preconceito contra ele do tipo, nossa, ele fez algo tão horroroso. Deixar ele na caixinha ali, né? Então, tipo, não anda com aquele menino que se corta. Nossa, é verdade. Quando a gente rasga, expõe, você até tem a oportunidade de trazer e falar assim, e aí, você fez o que você... Às vezes a gente precisa falar suicídio, por exemplo, uma coisa. Eu falo assim, vocês já conheceram alguém que chegou a cometer suicídio? Muitas vezes eles não conhecem, eles têm uma visão da internet. Eu falo assim, eu tenho um amigo, quando eu era adolescente, eu tenho um amigo que pulou do 11º andar e se matou. Né? Foi no dia 13 de maio de 2008. Meu amigo pulou da janela e tal. 13 de maio, que a gente passou agora. Quem que lembra do que ele fez? A mãe. Os pais, provavelmente. Só, cara. Então você fala assim, eu vou fazer, você lembrar. Não, ninguém lembra, cara. Sabe por quê? Porque a gente tem que pagar boleto no outro dia. Então assim, todo mundo vai, chora, tal. Uma semana as pessoas estão voltando na vida delas. Por quê? Se a ideia é ser uma arte que vai ficar sendo... Isso já não é. Entende a diferença de falar assim, não faz isso que é feio? Ou não falar sobre. Porque, E não falar sobre... vai dar a oportunidade de outras pessoas falarem sobre isso de forma totalmente desconstruída. Pois é. Pro mal. E aí, acho que aí tá o perigo também, né? Alguém vai falar, que Alguém seja vai você. falar. Exato. E meu pensamento é esse. Eu achei legal que você falou. Tudo bem ele não querer falar, mas ainda vai ter que tirar celular, televisão, porque é isso aí, cara. É o que tá rolando. Porque assim, e outra, uma pesquisa muito rápida você encontra sobre isso. E aí é o que você acabou de falar. Ele vai encontrar. Qual é a fonte? Porque, por exemplo, a geração alfa, já a Z, acabando a Z pro alfa, eles não pesquisam no Google. Não tem. Já vai no só a gente, ChatGPT. né, pesquisa no Google. Não, é TikTok. 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 É a ferramenta de pesquisa deles. Essa eu não Pesquisar sabia. no TikTok. Google, YouTube. Só que o que acontece? O Google, de alguma forma, ele não vai catar lá um louco falando uma atrocidade. Tem um filtro ali, Tem né? um filtro. TikTok zero. TikTok não. Zero TikTok filtro. é zero. Aí se cai num negócio que o cara fala, isso aí, se matar é legal, porque você vai ser lembrado para sempre. Porque você pode perceber, normalmente faz isso de forma para todo mundo ver. É isso aí. Forma explícita. O cara vai lá. Por que o cara lá, ele vai no centro de São Paulo, 6 horas da tarde, na Sé, para fazer? É verdade. Porque ele quer, de alguma forma, ter Quer deixar atenção. uma mensagem. E aqui eu quero, assim, se eu estiver passando a ideia de que eu estou julgando, não é isso. Eu só estou querendo entender o mecanismo. Por que uma pessoa chega num nível de desespero de que ele quer ser visto e aí ele sobe lá, ele pula na frente do trem, né? Por que não faz isso escondido sem ninguém ver? Precisa ter essa coisa, por quê? É um pedido desesperado de socorro. É verdade. Tem um conceito que o suicídio, ou agora é autoextermínio, né? Que eu também acho que mudar o nome, agora é autoextermínio, então tudo bem. É uma decisão definitiva para um problema passageiro, muitas vezes, né? Tá. Então não me vejo socialmente, tal, isso vai passar. Mas é uma dor tão grande. Que eu quero resolver. Então, assim, as escolas precisam falar disso. Quando você vai falar de
vício, pornografia, jogo, droga, álcool. Eu falo assim, todo vício é gostoso, é bom. É verdade. Já viu alguém viciar em carpir terreno no sol? Abrir a valeta? Ninguém vicia nisso, cara. Então, o dia que você tomar um negocinho e se sentir bem, você vai lembrar de mim. Você se lascou nessa hora que você fala, nossa, que sensação boa. Nossa, usei uma droguinha aqui, tô sentindo um negócio bom. Você se lascou nesse momento. Por quê? Droga é ruim, droga é feio, é horrível. Aí ele usa, não é ruim. É bom. É lógico que não é ruim. E aí ele usa, é bom e fala assim, ele mentiu. Pra mim. Mentiu. Meu pai não manja nada de droga. Eu falo, cara... Aí eu conto lá, eu toquei na noite. Tudo que é... pensa, todas as desgraças do mundo é colocado na noite. Tocava em banda de rock ainda, tudo. Droga, prostituição, bebida, mano, abuso. Tudo de ruim que existe no mundo tá ali. Aí você ter consciência de não escolher. Eu não bebo vinho, eu não bebo nada. Eu nunca fumei maconha, eu toquei na noite 10 anos, cara. Nunca fumei. É a escolha. A conscientização dos pais falarem, porque a única coisa que breca um ser humano, prometo para terminar meu raciocínio, que a gente já está estourado no tempo, é a própria consciência. Nada para um ser humano. É verdade, a própria consciência. Se você prender o teu filho, todo prisioneiro tem um carcereiro. Você está preso também. E vai ter um momento, é igual o cara, não vou deixar a minha mulher, senão ela vai me trair. Cara, acabou a vida dela e a tua também, porque você vai ter que ficar cuidando. O que vai deixar uma pessoa não trair a outra? Uma pessoa não usar droga quando ninguém tá vendo? A própria consciência. De chegar lá. Eu já toquei, o cara pediu música. Eu com 14 anos eu fui tocar na noite. Por isso que eu falo que o mundo, anos 90, o mundo era outro, né? Outro mundo. 14 anos tocava na noite. O cara pediu uma música pra gente. Aí eu falei, ali o cara pediu a música, vamos lá. Tá. Aí tocamos a música pro cara. Entrei no banheiro, no Lollapalooza, que era o bar ali, o nosso diretor conhece, ali em Santo André. O cara abriu uma carreira de cocaína na pia e falou assim, batera, é pra você. Você tocou a música que a gente pediu e tal. Meu irmão, a rinite desgraçada, eu já tenho só de pensar naquilo ali. Eu saí correndo, porque eu lembrei do meu pai que ele falava assim, você vai tocar e se você beber usar droga, eu vou arrancar seus 2 braços. Pode ir. Na pedagogia deles. Entende? Mas assim, o que me brecou de não ir no embalo é na hora a tua própria consciência de falar, cara, não faz isso que você vai se estrepar com esse rolê. Então, trazendo a resposta, tem que falar e tem que falar rasgado. Do tipo, vamos... O adolescente é idiota, cara. A gente tá menosprezando. Então, eu respeito tanto você que a gente vai jogar a ideia rasgada. Teu filho te explicou tudo que deveria. Sim. Ele não chegou lá assim, ai mãe, o que é se machucar? Não. Até porque eu converso com ele sobre tudo. Pois é. Ele sabe o que é, com 11 anos, ele sabe o que é um grupo de ódio, o que é o ódio contra o feminino, misoginia, a gente fala sobre tudo. Teve um dia que os amigos estavam brincando e falando, brincando, né? Zoando a menina, falando, vai lavar a louça. E aí ele me contou, falei, senta aqui, vamos conversar. Aqui em casa, quem lava a louça? Você, eu, todo mundo lava a louça, certo? Você sabe o que isso significa? Você sabe o que a piadinha e que seu amigo provavelmente não sabe? E você é o cara que tem que virar pra ele e falar, pô, nada a ver essa piada. Então, eu converso com ele sobre tudo. Pedofilia, tudo que você puder imaginar aí, os 4 da Shelly e muito mais, eu falo com ele. Então, ele me conta num nível de consciência que ele sabe. Maravilhoso. Ele não fala suicidar, mas aí é uma opção dele. Ele fala se machucar. Então, teve um amigo que tentou se machucar, é assim que ele fala. Mas ele sabe o que é. E aí, o que eu sinto, ele não tem celular ainda, né? Se precisar, usa o meu, do pai, enfim. Ele e mais um amigo da sala que não tem, o resto todo mundo tem. E o nível de consciência de quem tem o celular sobre esses assuntos é zero. É zero. É triste, cara. Isso é zero assim, é zero que as mães imaginam, sim, né? Sim, mas tá lá com o celular, então assim, com certeza vai, se não viu, vai ver já. Vai ver, vai ver com certeza. E aí a gente não tem mais controle da fonte. Exato. Então, e esse é o problema. Orientação. E quem tá ensinando, né? E eu sempre indico um livro
E aí vocês falaram aqui que tem que ser falado com os adolescentes, tem que ouvir esses adolescentes. Eu queria trazer hoje o livro aqui do Hugo Monteiro, Geração do Quarto, né, um amigo aí, né, Marina inclusive formada por ele, fiz aulas com ele também. Sim. E eu acho ele incrível não só por conta do livro, mas a forma que ele traz esse livro, a pesquisa que ele fez tão profunda com tantos adolescentes, traz lá os números, traz os relatos e para mim a frase que impactou, inclusive foi uma das palestras que eu fui dele, ele falou: não tente entrar no quarto e tirar o seu filho. Porque ele fala muito desse universo do quarto e o que é esse quarto. Ele fala sobre você entrar e sair junto com o seu filho, que é conexão. Que foi exatamente o que vocês falaram aqui. Escuta o trap, que agora tá na moda. Ah, que eu não sabia nem o que era. Tem que entender o que é Roblox. O que você tá ouvindo aí? O meu lá é Baco Exu do Blues. Conheço todas as músicas. Baco Exu do Blues. Então, gente, quem conhece Baco Exu do Blues, escreve aqui, ó. Eu conheço. Ela escuta, então entra no carro, ela põe lá a música do Baco Exu do Blues. Eu só tô no Apetché lá, por enquanto. Apetché. E a gente vai aprendendo a... Quanto que tem? 2 e 4. 2 e 4. Então eu tô ainda... Tá, daqui a pouco, daqui uns 10 anos eu te ligo. Não, menos. 8 anos, 6 anos, vou te ligar. Mas de novo, ter... Eu lembro até uma vez a gente estava ouvindo uma das músicas lá da playlist e eles fizeram um sampler de uma música do Pink Floyd. Ah, que legal. E eu falei, você sabia que isso é uma banda dos anos 70? Aí você tirou vinil assim, não? Tirou? Sério? Não, aí no Spotify eu falei, deixa eu te mostrar essa música original. Tá. Aí eu tive a oportunidade de mostrar Pink Floyd pra ela. Aí eu falei, porra, essas músicas péssimas, bom era o Pink Floyd. Você desconectou. Já era, né? Aí um dia eu chego lá, eu encontro com ela tá ouvindo Elvis. Caramba, sozinha na playlist dela. Olha. Porque ela ouviu o Pink Floyd e provavelmente... Deve ter ido na sequência. Agora você fala assim, isso é horrível. Tem que ouvir Pink Floyd. Ela, pelo contrário, pega raiva. O Pink Floyd se torna a coisa... legal que você faz, hein, meu? É conexão total, né? Cara, mas é a goteira. É muito goteira. É todo dia, é devagarzinho. Tipo, entendi. Tem dia que vai funcionar, tem dia que não vai funcionar. Exato. Embora, né? Mas como tudo. Como tudo na vida. Como tudo. Se você fala assim, o funcionário, o líder, como é que faz? É devagarzinho. Tudo funciona. Dia. Lá na escola colegiária, lá. Funciona. A gente está preparando o terreno com os nossos pré-adolescentes, para quando eles ficarem adolescentes. E depois os nossos professores também, né? Depois eu te conto. Muito bom. Quando ficarem adolescentes. Eu tenho um quadro final, que eu trago algumas palavras, e é uma palavra e eu quero ouvir a resposta em uma palavra. A mesma da Marina. Então, eu me copiei dela, inclusive. Não, da Marina, não. Qual que é a palavra? Não, tô brincando. Qual que é a tua palavra? Se você fosse falar uma palavra... Uma palavra, respeito. O que comanda tudo. Eu ia falar conexão. Aí, Então, sacanagem, porque as duas estão aqui na minha lista, inclusive, olha só. Mas vamos lá. Posso começar? Posso começar com você? Claro. Quarto. Refúgio. Boa. Digital. Inevitável. Desafio. Diário. Boa. Você, Marina. Liberdade. Respeito. Agora as duas que vocês falaram. Conexão. Tudo. Respeito. Amor. Muito bom, concordo. Pelo amor que a gente tem a conexão e o respeito. Muito bom, gostei. E vamos chegando ao final do nosso episódio. Cara, que conversa intensa. Nossa, a gente passou bastante do tempo. Que da hora. Show. Não, eu gostei muito, foi muito bom ouvi-los. E eu queria saber como que as pessoas acham você nas redes sociais, William. Todas as redes, William Borghetti, TikTok, Facebook, Instagram, Orkut, ICQ. Colocou William B, já aparece ele, gente. Tranquilo achar. E o nome é ruim de escrever, então lá na lupinha do Instagram, quem escrever Neurocomunicação tudo junto, a minha conta é a primeira que aparece. Entra lá, me segue e diz aí que assistiu a gente aqui e que... vem conversar também lá no inbox, que eu gosto sempre de receber ter essa proximidade com as pessoas, né? Então, gostei, discordei de uma ideia, discordei de um ponto. A gente fala tudo aqui de cabeça, às vezes a gente também fala umas atrocidades, né? Eu já fui convidado para mais de 130 podcasts, né? Nossa, deve ter umas 300, 400 horas de gravação. Não é possível que eu não falei um absurdo em 400 horas, né? Ainda mais sem roteiro, a gente vai aqui no freestyle, né? Mas fala, vim lá do Conversa de Pai, tô aqui, gostei, discordei, traz, porque é legal ter essa conexão, essa proximidade. E obrigado, papo agradabilíssimo. Eu que te agradeço. E muito bom. E você, Marina? E primeiro eu queria que as escolas contratassem o William para falar com os adolescentes. Pode ser? Posso fazer uma diretor, propaganda aqui? Tira esse corte aí, diretor, para mim.
Esse aí vai ser... Não, é lá na sério. escola colegial você vai ir, tá? Boa. A gente conversa aqui offline. Já está confirmado. Porque é isso, tem que ter alguém que fale com eles e que eles confiem e que fale rasgado, assim, né? E isso é muito importante. Acho que a escola é um caminho, sabe? Pra gente alcançar aí esses adolescentes que estão precisando tanto de conexão. E se a gente pensar a coisa que chega mais perto da rede social, de juntar um monte de criança, de jovem, na vida real... É escola, sim. É escola, é verdade, por isso. é Então, verdade. a escola, inclusive, que o meu filho está, que o diretor vai receber esse link. Vai, a gente manda pra ele. Contrata o Eu William mando pra pra ele. falar com a galera lá, por favor. Diretor da escola do filho da Marina, já receba aí o nosso corte. É boa, eu acho Tamo uma ótima junto. ideia. É isso. E como que te acham na rede social? Minha rede social não é muito ativa, porque eu não sou a pessoa que já gosta vamos- muito disso, entendeu? Quero Mas esse corte também pra gente ficar cobrando. Sabe por quê? Só Sabe mandar por pro quê? marido dela. Eu vou ele que é o do marketing, meu marido que faz os cortes. Então, aqui. como é o nome do seu marido? Tiago. Tiago, contamos com você para fazer o marketing aqui da Marina. Sabe por quê? A culpa é sua de ter um monte de maluco na internet. Poxa, Ah, isso é é verdade. verdade. Terraplanista? É verdade. A culpa é sua. É Poxa. verdade. Sabe por quê? Eu tô lá na internet e vem o cara lá, a terra é plana. Porque o mar é reto. Aí você fala, é verdade. É verdade. Eu não sei nada, de nada. É. Aí a Marina que sabe do negócio, não sei se eu falo, tal. Aí eu só tenho um lado. Porque o doido, ele não tem vergonha de falar atrocidade. Nossa, É ele verdade. acabou de fazer uma quebra de padrão aqui gigante. Gigante, com você. eu já tô aqui Adorei, bugando aqui. adorei o que ele Então, falou. assim, toda vez que você assistir alguém falando atrocidade, tem que bater nas crianças e A tal, culpa se é sua. sinta culpada. Poxa, Porque agora você me não pegou. tá balanceando o outro lado. Agora me pegou. E fala, Thiago, né? É. Fala pro Thiago que as minhas redes sociais estão disponibilizadas para compartilhar, para trazer bastante gente. Você, como diretora da escola, sabe o que você tá fazendo? Agora eu vou. Nossa, tô agora, preparado. acabou. Agora eu vou me enfiar Espera que eu debaixo vou da filmar mesa aqui. aqui. Lembra que a gente reclamou que a escola do seu filho não está abrindo as Sim. discussões? Você é diretora da escola. As mães precisam ter a sua orientação. Ah, não, mas elas têm, né? É que Na a... rede social, as mães Não. do Brasil. Ah, é do precisam. Brasil. Do Não, Brasil. não tem, realmente. Eu sou fraquinha. né? Qual a visão da diretora da escola? É importante. pegou, Porque senão o maluco fica tendo palco sozinho. Nossa. Aí a gente fala, tá bom, o cara tá falando que tem que dar soco nas crianças para resolver. Beleza, vou fazer isso porque esse especialista tá falando. E não tem o outro. Que provocação, gente. Socorro, Agora eu vou ter que encerrar aqui esse socorro. podcast, mas Mas antes de ficou encerrar, pesado. Thiago, contamos com você no marketing. Thiago Valverde, tá no seu nome. Eu quero deixar uma frase aqui no final, sempre finalizo com a frase: crescer é a arte que se aprende com os erros. E na adolescência, o abraço da família é o atalho para a esperança. Mário Sérgio Cortella. Obrigado você que ficou até aqui, até o final com a gente. Muito Compartilha, bom. curta. Compartilha, E mande pros curte. amigos aí. E William, Marina, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Aê.